senhor presidente, o médico Normando Lima, mas que ninguém conhece a saúde dessa cidade, né, Normando? Eu quero aqui recomeçar essa conversa. Na verdade, a gente tem que agradecer a Deus, né? E agradecer a Deus por dar a direção da Santa Casa, desde a sua existência, lá no início até a presente data. Deus tem dado a esses homens e mulheres a graça e a misericórdia para lutar por toda uma cidade. O que me preocupa, na audiência que eu acabei não falando, estive aqui também na audiência pública, acabei não falando, é que se procura culpado para tudo. A culpa é desta, a culpa é daquela. Agora, a maior prejudicada é a população e a Santa Casa. As pessoas que trabalham de graça, que lutam, que se dedicam, que brigam. E vou dizer aos senhores aqui, tenho certeza em Deus que a Santa Casa nunca vai fechar. Ela nunca vai fechar. Eu tenho certeza em Deus que isso nunca vai acontecer. E sabe por quê? Porque existe a mão de Deus naquele lugar. Nas pessoas que trabalham lá. Nas pessoas que se dedicam. Nas pessoas que se matam. Que trabalham fora para ganhar o pão de cada dia. Trabalham lá de graça para ajudar. A Santa Casa nunca vai fechar. Pode ter certeza disso. Essa história de falar que vai fechar, que vai fechar, que vai fechar, sensacionalismo barato, absurdo. Não vai fechar nunca. Eu tenho certeza disso, porque Deus não vai permitir, e as pessoas que lá estão não irão também fraquejar. Nunca fraquejou antes. Já passou por momentos muito pior. Agora, o que precisa mesmo aqui é a gente largar de lado a hipocrisia, a falácia, a conversa mole. Chega na eleição, está todo mundo preocupado com a Santa Casa. Toda eleição é a mesma história, a mesma coisa. Quem não sabia quer saber, quem não tinha conhecimento quer ter conhecimento. Gente, me perdoa, eu fico envergonhado de ouvir as promessas de ajuda. Vai ter candidato aí que o primeiro projeto dele para a cidade é ajudar a Santa Casa. Vai estar no plano de governo de todo mundo. De todo mundo. Mas é sempre a mesma conversa mole, como diria o Tite, né? Falam muito. Absurdo. O que eu vejo nessa cidade, não só com a Santa Casa, viu, doutor? Não só com a Santa Casa. O que eu vejo nessa cidade é uma briguinha política que já ocorre aqui há muitos anos, cuja cidade é colocada em segundo plano, né? A hipocrisia, o ego pessoal de algumas pessoas que poderiam sim estar fazendo algo mais pela Santa Casa. Há quase 2 anos atrás, doutor Normando, ainda quando o senhor estava no PSDB, eu pedi a direção do PSDB que dizia aos 4 cantos dessa cidade que ninguém pedia agenda nenhuma com o governador. Ninguém pedia agenda para discutir Santa Casa, AMES, FATEC, tantas outras coisas que a cidade precisa e que tem direito. Há mais de vai fazer 2 anos que eu pedi uma agenda à direção municipal do PSDB. Eu não sei hoje, quem sabe ainda no dia de hoje, né? A hora que zerar o relógio, até zerar ainda é hoje. Quem sabe hoje me ligam dizendo que marcou uma agenda, mas até ontem não marcou ainda. E são os mesmos que vêm aqui na tribuna criticar, são os mesmos que vai lá levar fofoca. É uma briguinha de partido com partido de oposição a ele, cuja cidade sempre fica em segundo plano.
É a mesma conversa mole. Isso virou uma doença maldita. Deus me perdoa estar falando dessa maneira. O que não permite que a Santa Casa tenha ajuda do Estado como deveria, é a picuinha política, de que torce para que tudo vá mal, para que, quem sabe, na eleição, aqueles que estão fora tenham êxito. Infelizmente é isso. Quanto pior, melhor para alguns. Enquanto isso, Araraquara deita e rola. Eu quero lembrar aos senhores que isso não é um discurso vazio meu nessa tribuna, não. Eu venho dizendo isso aqui, não é agora, não. Eu venho dizendo há muito tempo, há 4 anos ou 3 anos e meio, desse mesmo assunto. As picuinhas políticas estão acima do interesse da cidade. As picuinhas políticas estão acima da saúde humana nessa cidade. Os mesmos que falam tanto são os mesmos que vão lá e não deixam que o recurso chegue nessa cidade. Eu vou dar um exemplo aos senhores. São João da Boa Vista. Um prédio doado pela prefeitura, pequeno, foi ampliado e criou-se lá o AME. Um prédio pequeno foi ampliado pelo Estado e criou lá o AME. Aqui não colocaram, sabe por quê? O prédio do lado era muito pequeno. E o terreno menor ainda, lá no Botafogo. Dá para montar 3 campos de futebol lá. E não serviu para montar um AME. São João da Boa Vista montou, Américo montou. Isso ia desafogar muito a Santa Casa, ia ajudar muito. Ajudaria muito. Muito. Agora, o que é pior? O que é pior? A fofoca, a inveja. O cara que está fora do poder quer ser exatamente igual aquele que está no poder. Né, doutor Edson? Quer ser o mesmo. E quando eu for prefeito, a cidade terá ajuda do Estado. Quando eu for prefeito, eu vou fazer a FATEC, o AME, vou duplicar a rodovia, vou internacionalizar o aeroporto. Quando eu for prefeito, os mesmos que continuam atrapalhando a cidade, atrapalham a Santa Casa, não quer nem saber se as pessoas morrem, porque a Santa Casa está lutando com dificuldade. A gente não tem que procurar culpado, mas é bom falar a verdade aqui. Eu acho que a prefeitura deveria ajudar muito mais a Santa Casa. Muito mais. Mas o Estado de São Paulo não tem feito, não tem cumprido com sua obrigação. A picuinha, doutor Edson, a picuinha está matando pessoas, está extirpando vidas. Infelizmente, as picuinhas, a inveja, a sede do poder, pelo poder, infelizmente, e quem sofre são aqueles que lutam, como luta a direção da Santa Casa, que tem que vir aqui ficar ouvindo esse monte de bobagem. Infelizmente, num projeto que deveria chegar aqui, nós assinarmos embaixo e mandar o dinheiro, e não falarmos nada. Mas é duro você estar. Eu fui no meu gabinete atender o munícipe, fiquei ouvindo no rádio um monte de baboseira. E o que mais me mata, o que mais mata essa cidade, eu não consigo ficar calado, nem quieto, é a hipocrisia, sabe? A pessoa vem aqui e fala como se não tivesse nada a ver com isso. Daqui a pouco vai estar no programa de governo de cada um, a Santa Casa incluída lá, viu, Ronaldo? Todo mundo vai pôr a Santa Casa como prioridade número 1. A saúde, Santa Casa, vamos ajudar a Santa Casa. Todos vão dizer isso. Passa a eleição, começa aquela guerra. Porque fulano não ganhou, tem que prejudicar o Beltrano, porque o governo do Estado não é do PT, é do PSDB, aí começa tudo. O que é preciso mesmo é a gente fazer alguma coisa, doutor Armando, de fato, não só na eleição. Não só na eleição. Em 2000... Bom, deixa para lá, não vou falar disso não, que vai parecer campanha eleitoral. Vamos pular essa parte. Mas o que mata, viu? É a hipocrisia,
é a falsidade, é a falta de caráter de algumas pessoas que prejudicam a cidade por prejudicar. Eu ouvi isso numa época da minha vida, quando eu lutava por 6 escolas do município, doutor Écio, que um determinado candidato haveria de ganhar primeiro para depois fazer as escolas. Foram 6 escolas construídas entre 97 e 2000. 6 novas escolas do município. 3 da prefeitura e 3 do estado. Naquele momento houve uma união política de todos. Se temos hoje as universidades aqui, é fruto da união política dessa cidade, do passado, onde os homens não tinham essa inveja, essa maldição chamada poder pelo poder, a hipocrisia de que se tratasse mal quem está governando ia conseguir ganhar depois, porque ficaria muito mais fácil. É preciso, de fato, termos solução viável para ajudar a Santa Casa. Mas é preciso largar de lado a vaidade, deixar de lado a sede do poder. É preciso que isso aconteça. Quando os homens abandonar a vaidade pessoal e pensar na cidade como um todo e pensar na sua gente, a cidade vai ser melhor, viu, Té? Só para finalizar, Araraquara, os homens de Araraquara não pensam como os homens de São Carlos. Infelizmente, São Carlos pensa diferente. 2011 e 2012, a cidade de Araraquara teve ajuda do Estado, todo tipo de ajuda possível, em torno de 56 milhões de reais, do governo do Estado de São Paulo. Todas as Santas Casas, os hospitais de Araraquara receberam recurso. Tapa-buraco, doutor Edson, recebeu recurso. A fundo perdido. Não como uma placa que eu vi na Educativa, que eu tirei fotografia dela ontem. O Estado colocou uma placa na Educativa de 3 milhões e 600 mil reais, que vai investir na cidade. Uma carência de 5 meses para começar a pagar. Financiamento. A prefeitura não precisa do Estado para pegar dinheiro emprestado. Empréstimo. Coloca-se uma placa de um empréstimo feito, um financiamento feito de 3 milhões e 600 mil reais. Com 5 meses de carência, não dá nem para tapar os buracos, já tem que pagar a primeira parcela. E vem por placa aqui na Educativa, na rotatória. Está lá para quem quiser ver um outdoor de 30 metros quadrados. Lá em Araraquara foi a fundo perdido, porque é dinheiro do imposto, é dinheiro do munícipe, é dinheiro da população que está voltando para lá. Só que lá está um diferencial. Lá o candidato a deputado estadual não sai para prefeito, não prejudica. O candidato a prefeito não sai para deputado federal nem estadual, um ajuda o outro. E a cidade ganha com isso. Recebe recurso federal, recebe recurso estadual. À vontade. Infelizmente, a gente tem assistido o recurso passar aliás, nem passa pela rodovia, vem via internet, né? É na velocidade do computador. Tecla uma tecla, o dinheiro vem, o pessoal realiza as obras, atende o povo. Infelizmente, São Carlos, enquanto nós tivermos na política homens de caráter, homens altos, mas de caráter baixo, homens sábios, estudiosos, mas imbecis, burros, enquanto a gente tiver pessoas que pensam no próprio umbigo, a cidade vai continuar a sofrer. E quem mais sofre são aqueles que trabalham como trabalha a direção da Santa Casa. É a população que precisa. Infelizmente, é preciso que as pessoas desçam do pedestal de vaidade. Eu vou fazer uma promessa aqui. Eu vou dar uma Bíblia a cada um deles. Quem sabe eles conheçam a Deus e mude o seu comportamento. Eu volto ao assunto, senhor presidente. Muito obrigado.